O crânio, como já disse, era alto e estreito. Estas características faziam com que se destacasse da média normal da raça judaica daquela época. Segundo os estudos de Von Lucian e Renan, entre os judeus da Rússia do Sul, a altura média oscilava pelo 1,60 m, chegando a 1,70 m entre os hebreus de Londres e os judeus espanhóis de Salônica. O tipo mesocéfalo de Cristo também não era frequente. Entre os hebreus da Rússia do Sul, por exemplo, a percentagem de indivíduos braquicéfalos, de crânios curtos, era de 81%, alcançando os mesocéfalos 18% e os dolicocéfalos 1%. Entre os judeus de Salônica, expulsos de Espanha, os dolicocéfalos eram 14,6% e os braquicéfalos 25%. Além da sua elevada estatura menos 1,81 m, Jesus de Nazaré, perímetro máximo da anca, 57 centímetros. Perímetro máximo de perna, 46 centímetros. Joelho, perímetro máximo, 42 centímetros. Estatura, 1,81 centímetros. A linha média ou axial, da nuca ao canal interglúteo, ponto superior da prega interglútea, surgia recta, sem desvio. Comprimento máximo do pé, 31 centímetros, planos de primeiro grau. Segundo os índices de Decoultepend, o morfotipo somático de Jesus Cristo era fundamentalmente microssômico, participando do tipo atlético e, em certa medida, do pícnico. Os índices, resultantes da multiplicação das suas medidas reais pelos fatores encontrados pelos mencionados cientistas para o caso dos homens, foram os seguintes: altura, 181 cm x fator 0,470 igual 85,07. Altura trocânter, 94 cm x 0,457 igual 42,96. Bitrocanteriano, 37 cm x 1,250 igual 46,25. Biumeral, 45 cm x 1,052 igual 47,34. Occipitumento, 22 cm x 0,870 igual 19,14. Perímetro torácico, 99 cm x 0,470 igual 46,53. E bimaxilar, 14 cm x 1,820 igual 25,48. Quanto ao índice de Pignet, cavalo de Troia comprovou que o mestre correspondia à descrição de muito forte. Índice de Pignet igual altura em centímetros, perímetro torácico em expiração máxima mais o seu peso, em quilos igual 181, 97 mais 80 igual 4. Naturalmente, os últimos dois números, perímetro torácico em máximo expiração e peso, são calculados. O índice de Pignet estabelece a seguinte classificação média: IP 10 igual pessoa muito forte, IP 15 a 20 igual pessoa forte, IP 20 a 25 igual pessoa mediana, IP 25 a 30 igual pessoa fraca e IP 30 igual pessoa muito fraca. Em relação ao índice craniano ou cefálico, os peritos de cavalo de Troia, sempre de acordo com as medidas obtidas, deduziram que Jesus de Nazaré era mesocéfalo, com uma ligeiríssima dolicocefalia. Este índice, 75%, foi obtido de acordo com a fórmula convencional. IC igual 1,15 1x100 igual 75 19,9 DAP, medida entre o pistio e gabela. Na avaliação lateral, o índice craniano deu 100,5%. Quer dizer, ipsocéfalo. Por outras palavras, com uma altura craniana claramente superior ao diâmetro longitudinal. Por último, ao examinar o crânio frontalmente, o índice do Galileu foi de 75%. Quer dizer, com uma ligeira tendência para a estenocefalia, crânio estreito. N. do M chamava também a atenção pelo seu perímetro torácico, maior que a média dos seus compatriotas. Além disso, esta tipologia atlética condizia consideravelmente com o temperamento inequético, descrito por Maús. Fraca reação ante os estímulos, movimentos seguros e vigorosos, ainda que escassamente pródigos. De maior força que precisão. Foi sem dúvida essa força física que pôde contribuir para suportar em parte o brutal castigo que o aguardava.
Apesar de tudo, como bem depressa veremos, os médicos e especialistas de cavalo de Troia jamais puderam entender como aquele homem conseguiu resistir até o final à cadeia de horríveis torturas a que foi submetido. Tenho de confessar. Aquela parte da missão foi possivelmente a mais ingrata. Durante muito tempo, e apesar da docilidade demonstrada por Jesus, tive a sensação de que, submetendo as citadas medições antropométricas, tinha abusado daquele homem. E ainda hoje o continuo a sentir. Felizmente para mim, nenhum dos presentes se lembrou de me perguntar por que me empenhara naquela insólita, quase ridícula operação. A verdade é que, desde o princípio, gozava entre os adeptos do Rabi da fama de homem estranho e isto, não o sei muito bem, pôde explicar talvez o meu comportamento singular naquela esplêndida manhã de quinta-feira, 6 de abril. O mestre acabou de se vestir e, continuando com aquele bom humor, juntou-se ao grupo de amigos que o esperavam para a refeição da manhã. Filipe pôs-se a distribuir o pão, ainda quente, que nos trouxera o rapaz, e as mulheres distribuíram as tigelas de leite. No cesto havia também muito grão tostado, figos secos e uma jarra de barro, cheia das famosas passas de Corinto. Tudo aquilo, oferta da família de João Marcos ao mestre e ao seu grupo. O próprio João se encarregou de abrir a jarra e, radiante de satisfação, derramou um bom punhado daquele fruto negro e brilhante nas palmas da mão de Jesus. Depois, seguindo as instruções do Galileu, foi distribuindo o resto das passas por quantos se encontravam no jardim. Aquela refeição matutina decorreu num ambiente descontraído. Os apóstolos pareciam um pouco mais serenos que na noite anterior, ainda que alguns, como Pedro, Tomás e o Zelota, não tardassem a descobrir que faltava Judas. Contudo, pelos comentários que pude apanhar, os discípulos atribuíram o fato às habituais obrigações de Judas Iscariotes como administrador geral do grupo e, mais concretamente, aos pormenores da preparação da festa da Páscoa. Nenhum dos que ali estavam reunidos sabia, ao certo, onde e como o mestre a pensava celebrar. Na minha opinião, e à vista dos graves acontecimentos que se iam desenrolando, por causa da determinação do Sinédrio em prender Jesus, o tema da Páscoa também não os preocupava excessivamente. Pelas 10 da manhã apareceu no acampamento José de Arimateia. Acompanhava um dos seus servos. Ao vê-lo, o Nazareno convidou-o a sentar-se junto do grupo. Mas José recusou amavelmente, dizendo que precisava de lhe falar a sós. O mestre levantou-se e ambos se afastaram uns passos, até se deterem junto ao muro da cuba de pedra destinada a alagar de azeite. José de Arimateia, com semblante sério, gesticulava, expondo ao Galileu o que eu já sabia sobre os planos de Judas. Felizmente, nenhum dos discípulos conseguiu escutar o tema da conversa do ancião e do seu mestre. Este ouviu-o sem se perturbar. E quando José acabou de falar, agarrou-lhe o braço, iniciando ambos um breve passeio ao longo do muro de pedra. Durante 15 ou 20 minutos, Jesus dialogou com o demitido membro do Sinédrio. Naquela mesma noite, já madrugada, de quinta-feira, José me revelaria as palavras que lhe dirigira o mestre durante aquele breve encontro no acampamento. A súbita chegada de José de Arimateia e a misteriosa troca de impressões com Rabi não passaram despercebidas aos discípulos. Todos imaginaram razões quanto ao motivo daquela visita. E a maioria acertou, em parte. Murmurando entre si, os apóstolos opinavam que alguma coisa de grave estava para acontecer e que essa alguma coisa tinha muito a ver com a prisão do mestre e com a possível desintegração do movimento em que participavam. E as suas almas voltaram a ficar na dúvida. Terminada a conversa, José dirigiu-se a uma das tendas, trocando umas quantas palavras com David e Zebedeu. Por último, e depois de se despedir de todos, afastou-se na direção de Jerusalém. Jesus, que tinha voltado para o grupo, à espera em volta da fogueira, parecia um pouco mais sério. E antes que alguém resolvesse fazer perguntas, pediu aos homens e às mulheres que o acompanhassem. Pelas 10h30, o grupo completo, constituído por umas 50 pessoas, começou a subir a encosta do Monte das Oliveiras. Eu, que ficara para trás, avisei Eliseu da direção que o grupo seguia, prevendo a aproximação da zona de segurança do módulo.
Ao chegar ao cimo do monte, o Nazareno rogou aos amigos que se sentassem e ouvissem as suas palavras. Felizmente, a nave encontrava-se muito mais a norte. Havia tanto inquietação como expectativa nos olhares daqueles galileus. No fundo, só desejavam ter a certeza de uma coisa: que o mestre tomará a decisão, como já fizera noutras ocasiões, de se retirar da jurisdição da cidade santa, evitando assim as ameaçadoras castas sacerdotais. Mas não foi isto que escutaram, embora o rabi fizesse algumas alusões ao poder terreal. Os reinos deste mundo, disse entre outras coisas, sendo, como são, materiais, podem considerar frequentemente que é necessário empregar a força física para a execução das leis e manutenção da ordem. No reino do céu os crentes não recorrem ao emprego da força física. O reino do céu, sendo, como é, uma irmandade espiritual entre os filhos de Deus, pode promulgar-se unicamente pelo poder do Espírito. Esta distinção de procedimento não anula, no entanto, o direito de os grupos sociais de crentes a manter a ordem nas suas fileiras e administrar disciplina entre os membros ingovernáveis e indignos. Não é incompatível ser filho do reino espiritual e cidadão do governo secular e civil. É dever do crente dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não pode haver desacordo entre esses dois requisitos. A não ser, esclareceu Jesus, que o César tente usurpar as prerrogativas de Deus e peça homenagem espiritual e que se lhe preste culto supremo. Nesse caso só deveis adorar a Deus, enquanto tentais iluminar esses dirigentes mal guiados. Não deveis prestar culto espiritual aos dirigentes da terra. Também não deveis empregar a força física dos governos terreais. Ser filhos do reino, do ponto de vista de uma civilização avançada, prosseguiu Jesus, dirigindo-me uma significativa mirada, deve converter-vos em cidadãos ideais dos reinos terrenos. A fraternidade e o serviço, não o esqueceis, são as pedras angulares do Evangelho. O apelo do amor do reino espiritual deve provar que é efetivo na hora de destruir o instinto do ódio entre os cidadãos não crentes e guerreiros do mundo terreno. Porém, estes filhos das trevas, com mentalidade material, nunca saberão da vossa luz espiritual, a não ser que vos aproximeis deles. Por isso deveis ser honrados e respeitados entre os cidadãos e entre os dirigentes deste mundo,